Ouvi bem, eu quero ler para você o texto de Apocalipse, capítulo 2. Você pode acompanhar na sua Bíblia, abra sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 2. É um texto muito conhecido. Nós já estudamos esse texto aqui várias vezes. Estudamos agora nesse tempo que estamos todas as sextas-feiras no culto da unção, nosso Shabat, né? Nas sextas-feiras, às 20 horas, a gente está estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Estamos agora no Evangelho de João e vamos ao último capítulo de João na próxima sexta-feira. Então já estudamos todo o Novo Testamento. Obrigado, Ranivaldo. Estudamos todo o Novo Testamento. Está faltando Mateus, Marcos e Lucas agora. São os evangelhos sinóticos. Mas todo o restante, capítulo por capítulo, nós estudamos. E vimos as cartas do Apocalipse, as 7 cartas ao Apocalipse. E aqui hoje nós vamos tirar uma parte dessa carta, vamos estudar a carta de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1. E você vai ouvir agora a leitura. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Vamos meditar nesse texto. E o que mais me chamou a atenção nessa oportunidade, lendo, meditando esse texto, é o verso 4 de Apocalipse 2, quando ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Hoje nós vamos falar de amor. Vamos falar sobre o amor. Mas antes que você comece a se emocionar e a suspirar aí pelo seu amado, o amor que eu desejo falar agora é o amor da igreja por Jesus. Diga amém. Eu quero falar do amor que nós temos para com Jesus Cristo. Eu quero falar do amor dos discípulos para com o discipulador Jesus. Eu quero falar do amor dos obreiros para com a obra do Senhor. Eu quero falar do amor dos pastores para com o seu ministério pastoral. Eu quero falar do amor do líder de célula para com a sua célula. Eu quero falar do amor dos líderes, dos 12, para com a visão celular, no modelo dos 12. E eu quero fazer a seguinte pergunta para a nossa reflexão: será que deixamos o primeiro amor? Pergunte isso para a pessoa que está do seu lado. Será que deixamos?
Será que deixamos o nosso primeiro amor? Deus tem me incomodado muito nesses dias sobre esse assunto da visão celular, o trabalho das células, o envolvimento da igreja na obra do Senhor. E eu começo a pensar naqueles primeiros dias, quando nós transicionamos para a visão celular no modelo dos 12, e já vai aí tanto tempo. Então nós já temos mais de 13 anos oficialmente, 14 anos. Então nós já temos aí oficialmente desde o dia 1º de setembro do ano de 2002, ou foi 3, irmão Severo? 2002. 2002. 1º de setembro de 2002, não é isso, Júnior? Muito bem. 2002. Estamos caminhando para 14 anos. 14 anos na visão celular. A gente já começou em células um pouquinho antes e depois oficializamos a implantação, o modelo na igreja da visão celular, no modelo dos 12, né? Então nós estamos caminhando para 14 anos fazendo células. E eu lembro que a gente cantava com muita alegria. Vou lutar e vou vencer com a palavra de poder. Muitas vidas vou ganhar, muitas células conquistar. Células, 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 células. Cadê o ministro de louvor aí? Como é que era aquela música? Quem lembra aí dela? Será que a gente consegue improvisá-la agora? Aê, vamos ficar de pé, vamos cantar mesmo. Vamos cantar. A gente cantava com muita alegria, com muita vibração. Nós contávamos célula por célula, uma a uma, e as células foram se multiplicando e a gente foi crescendo, e povo animado, povo alegre. Era o primeiro amor. Então, quem estava aqui naquela época já vai aí para 14 anos. Muitas células conquistar. Muitas células conquistar. Muitas células conquistar. Almas, almas, células, células, almas, almas, células, células, almas, 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 almas, células, células, almas, almas, células, células, almas, 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 células. Parabéns aí o louvor. Glória a Deus. E caminhávamos com muita empolgação, com muita animação. Almas, células. Vou lutar e vou vencer com a palavra de poder. Muitas vidas vou ganhar, muitas células conquistar. Almas, células. Era o primeiro amor. Quem lembra dos primeiros encontros com Deus?
Que unção tremenda, o sobrenatural de Deus sendo derramado, milagres, sinais, maravilhas. Como Deus operou no começo deste avivamento espiritual. Eu insisto em dizer que nós ainda estamos vivendo o avivamento e estamos vivendo ainda o começo daquilo que Deus vai realizar. Diga amém aí. Deus ainda vai fazer muito mais. Mas nós não podemos de maneira nenhuma abandonar o nosso primeiro amor. Não podemos abandonar. Nunca, jamais. Não podemos abandonar o primeiro amor. Cantamos este cântico. Aí vieram novos cânticos, muito animados, muito alegres. E aí houve uma transformação em todo o país. No começo, críticas pesadas à igreja, e as outras igrejas criticavam e diziam: como é que pode a igreja crescer tão rápido? Isso não tem qualidade, isso é um vento de doutrina. Eu quero ver daqui a 3 anos, eu quero ver daqui a 5 anos. Já passou os 3, já passou os 5, já passaram 10, já passamos de 15. E hoje, sabe o que está acontecendo? Todas as igrejas no Brasil estão se rendendo ao modelo de pequenos grupos e de discipulado. Dá um aplauso aí a Jesus por isso. Todas. Inclusive as mais tradicionais e conservadoras começam a fazer seminários e congressos para falar de discipulado. Vão ter que se render ao modelo celular e vão ter que trabalhar o discipulado, porque foi isso que Jesus nos mandou e nos ensinou. Temos que trabalhar o discipulado. Abandonar o ensino, o trabalho da igreja com esta visão de fazer discípulos é abandonar o primeiro amor. A igreja foi crescendo, foi avançando, e a igreja foi conquistando, e a igreja foi consolidando este modelo, e todos começaram a aprender sobre isso. E aí vem uma nova geração que nasceu na visão celular no modelo dos 12. É uma nova geração que já nasce curada, que já nasce com a sua mente formada dentro destes princípios, valores, ensinamentos. Aí já não tem mais aquela referência do que era antes para o que é agora, porque o antes não existe para essa nova geração. Hoje eles vivem naturalmente nas células. Eles não têm nenhuma dificuldade, nenhum problema de participar semanalmente de uma reunião de célula. Mas e a igreja como um todo? Como é que está? Deus diz, é Jesus quem fala à igreja em Éfeso, no capítulo 2, no verso 2 ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, trabalho duro, né, como a tua perseverança. Temos que perseverar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Temos que perseverar. E vamos fazer isso até o grande dia que o Senhor nos chamar. Vamos perseverar nesse trabalho. A questão não é como você começa, com todo aquele gás, aquela empolgação. Eu quero ver como é que você vai terminar. Você entendeu isso? Você sabe quantas semanas nós já temos em células? Desde a primeira semana, eu escrevi a primeira lição de célula. E eu usei como primeira lição de célula. Quem lembra o que foi? Isso, as 4 leis espirituais. Então eu falei das 4 leis espirituais na primeira lição de célula. Sabe quantas semanas nós estamos fazendo células? 748 semanas em células. Qual é o líder de célula que está aqui hoje? Que tem 748 semanas como líder, que nunca deixou de liderar. Fique de pé aí, por gentileza. 748. O primeiro já ficou de pé. O segundo já ficou de pé. O terceiro já ficou de pé. Quem mais?
Aqui, o casal aqui, tem mais aí. Olha, 748 semanas fazendo células sem parar. Dê um aplauso a Jesus Cristo aí bem forte por vocês. Parabéns, viu? Glória a Deus. Parabéns. Glória a Deus. Então nós somos desafiados pelo Senhor Jesus a perseverar, não parar nunca, jamais. Eu quero dizer para você hoje aqui, meu querido, não pare. Continue. Fale isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, não pare. Não desista. Continue. Essas palavras, elas são proféticas, você sabia? Porque quando eu digo assim, não pare, continue, não desista, com certeza tem gente aqui pensando em desistir de alguma coisa na sua vida. Ou quem sabe desistiu e está voltando. É Deus trazendo você de volta. E falando para você, seja bem-vindo, não desista mais, viu? Entendeu essa palavra? Então se é para você, se expressa aí, dá um aplauso a ele, olha, Jesus. É ele falando. Não desista, não desista, persevere. A palavra no grego é hipomone. É a característica daquele que não se desvia do seu propósito. É a característica daquele que não se desvia do seu propósito. Então esse que persevera, ele vai vencer. Este que persevera naquilo que ele quer conquistar, ele vai vencer. Quer ver um vencedor? É aquele que não desiste. Eu não conheço ninguém que venceu dizendo e dando testemunho. Aí eu desisti, aí eu venci. Não conheço ninguém assim. Você não pode desistir daquilo que você está fazendo. Continue, continue, persevere. A palavra perseverar, aqui no grego, capítulo 2 de Apocalipse, ela quer dizer também estabilidade, constância. Então, para você não abandonar o seu primeiro amor, você tem que perseverar. Para você não abandonar o seu primeiro amor, você tem que ter estabilidade. Estabilidade emocional. Para você continuar. Porque senão você se aborrece, chuta o pau da barraca e pula fora. Se você não tiver estabilidade, se você não aguentar o tranco, é estabilidade. Isso vem pela cura da alma. A alma curada, ela não desiste dos seus sonhos, dos seus propósitos. As doenças da alma nos tiram do propósito de Deus para as nossas vidas. E faz com que a gente desista. E quando a gente desiste, só perde tempo. E aí vai ter que voltar para onde? Lá para trás onde desistiu. Para começar tudo de novo. Então não desista. Se você desistir, você só está perdendo seu tempo, meu querido. Então não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu propósito. Não desista de você servir a Deus com amor. Persevere. Jesus está falando para a sua igreja em Éfeso. E está dizendo, perseverem. Não desistam. Perseverem. E ele diz que, no verso 2, ele diz, conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Eu quero dizer para você, Jesus conhece a sua perseverança. Jesus sabe das dificuldades que você está enfrentando. E Jesus sabe que você está querendo desistir. Por isso que hoje ele está falando com você e dizendo para você, não desista. Não desista. Fale para o irmão que está do seu lado, não desista. Até que você vença. Não desista. Sempre será muito cedo para você desistir, meu querido. Continue, persevere, continue. A questão não é como você está correndo. A questão é se você continua correndo. Continue. Ah, mas é muita dificuldade. Todo mundo sabe disso. Jesus não nos chamou para moleza. Não nos chamou para a vida mansa, para moleza.
O Evangelho é para aqueles corajosos. O Evangelho é para aqueles que são valentes. Para aqueles que entram no reino à força. Então ele está lutando. O Evangelho é para aqueles que lutam. Não é para aqueles que são perfeitos, mas é para aqueles que continuam lutando. Tropeça ali, tropeça acolá, mas depressa levanta e começa a andar de novo. Não desiste, continua, vai em frente. Eu quero saber lá na linha de chegada. Eu não me interessa saber se você vai chegar no primeiro lugar. Jesus não está preocupado com isso. Ele quer saber se você vai perseverar e se você vai continuar, porque Ele quer que você continue até o fim. Você entendeu isso? Não desista, não desista. Então as células, o trabalho da igreja, o amor à obra do Senhor é algo que você não pode negociar. É inegociável e não dá para desistir, jamais. É isso que Jesus está falando para a sua igreja em Éfeso. Não desistir, não desistir. Ontem eu vi uma mensagem no WhatsApp e que recurso, que ferramenta maravilhosa de comunicação que a gente tem hoje, né? Aí eu vi lá a foto da célula, e vi a célula da geração lá do Marcelo, da Rosilda. Uma célula, coisa mais simples. E estava lá uma líder ministrando, orando com a mão sobre a cabeça de alguém ali na célula, na cadeira da bênção. E olhei para aquela foto, fiquei olhando e olhando e olhando, e me emocionei em ver a célula em funcionamento. Isso é célula, que coisa linda, funcionando. É a obra do Senhor, são os discípulos ministrando a palavra, são os discípulos crescendo, são os discípulos avançando, eles estão fazendo a obra do Senhor. São micro-igrejas espalhadas por toda a cidade, por todo lugar. As células entram onde uma igreja jamais conseguiria entrar, com toda a sua estrutura, com toda a sua formalidade. Então vai um líder de célula. O líder de célula entra onde um apóstolo não consegue entrar, o líder vai e arruma uma brechinha e está ele lá. O líder de célula entra onde o pastor nem consegue, e aí quebra todo aquele formalismo, a formalidade da figura, do título e da pessoa, sei lá do que mais. Aí entra o líder de célula. Quem é o líder de célula? É meu amigo. Acabou. É assim que funciona. E o líder entra. E Deus usa a vida daquele líder. Então são todos ministros. Todos são ministros. É a grande reforma. A grande reforma que Deus está fazendo em nossos dias, por meio das células. E aí um discípulo que ouve a palavra, que se enche de amor por Jesus, ele quer derramar esse amor sobre a vida de outro. Aí ele chega numa célula e ele faz o trabalho da igreja ali naquela célula. E ele ministra, mas não só o líder faz isso, o líder em treinamento também, ele está de olho. Aí tem o anfitrião da casa, que abre as portas da sua casa para que a palavra de Deus possa ser ministrada ali. Que coisa linda! Satanás não consegue parar uma célula. O inimigo não consegue parar. Quando a igreja se celularizou, o demônio entrou, o inferno entrou num caos, num alvoroço tão grande, porque ele tinha que despachar demônio para tudo que era lado, para tentar segurar as células. Mas o inferno não consegue parar uma célula. Se alegre com isso, meu irmão. Glória a Deus. Ora, quem é que consegue impedir uma célula? Nem o regime comunista consegue parar uma célula. Na China, você sabia que na China o evangelho está crescendo mais do que em qualquer lugar do planeta? Em pequenos grupos. As células se reúnem nas casas. Eles fazem uma atividade, vai rodiziando as casas, que é para a polícia chinesa não descobrir onde tem uma célula. Tem milhares de células espalhadas na China. Quando a polícia consegue descobrir aí mata o líder, mata o pastor,
E é interessante que a família ainda paga a bala que mata o pastor lá. Mata o pastor. E um pastor que saiu de lá já deu testemunho, esteve em congresso aí falando que tem muitos pastores que estão ressuscitando. Levam um tiro na cabeça e depois se levanta vivinho e continua pregando o evangelho. Milagres. Milagres. Então ninguém para uma célula. Todo o regime comunista está caindo por terra no mundo inteiro. Está acabando essa praga. E a gente está vendo o evangelho avançando em todos os lugares, de todas as formas, de todas as maneiras. E a estratégia dos pequenos grupos não tem quem segure, não tem quem pare. Se Deus libera uma unção sobre você hoje aqui, meu querido, para liderar a célula, em nome de Jesus, não deixe de receber esta unção, porque você pode ser usado por Deus para uma grande obra que Ele tem a realizar. Creia que esta unção pode ser liberada hoje sobre a sua vida. É aquela unção que dá coragem, que dá ânimo, que dá força, disposição, vigor, que acaba com todo medo, que acaba com toda timidez, e você se levanta como líder de excelência. Quem quer receber esta unção aí, dá um aplauso a Jesus aí, ó. Não podemos abandonar o primeiro amor. O que seria então abandonar? Deixar o primeiro amor. No grego, a palavra aí, que é traduzida por abandonar, ela poderia ser também traduzida como relaxar, dispensar, partir ou ir embora. É a palavra que fala do marido que se divorcia da esposa. Há uma ruptura ali, uma separação, ou envia para outro lugar, se separa. Então abandonar é separar. Aí Jesus está dizendo à igreja: não me abandone, não me abandone, não deixe o primeiro amor. Não deixe. Seria quando perdemos o interesse por alguma coisa que amávamos. Mas isso só acontece quando não se trata do amor ágape, mas quando se fala apenas de uma emoção passageira, aquela empolgação do início. Então nós podemos ficar firmados numa simples empolgação que logo depois passa. Eu quero ver semana após semana. Eu quero ver mês após mês. Célula após célula. E você não desistir. E você não abandonar. E você não mudar. Você entendeu essa palavra? Vamos analisar essa situação e vejamos como anda o nosso amor por Jesus. Amor pela sua obra, amor pela visão que Ele nos entregou. Teremos deixado o nosso primeiro amor quando perdermos o nosso interesse pelo discipulado. Então o que eu quero dizer é, teremos deixado o nosso primeiro amor se por acaso perdermos o interesse pelo discipulado. Se a gente perder o interesse pelo discipulado, a gente está perdendo então e abandonando esse primeiro amor. O discipulado é a base de funcionamento da igreja e é o propósito para o qual a igreja foi organizada, criada por Jesus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, Jesus entrega a grande comissão aos seus discípulos e ele manda fazer discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as nações. A visão não funciona sem discipulado. Jesus nos mandou fazer discípulos. E se não estivermos fazendo discípulos, então não estaremos cumprindo a grande comissão que Ele nos entregou. A igreja ficou para fazer discípulo. É na igreja que você vai aprender sobre discipulado, é na igreja que você vai receber uma palavra de Deus para animar o seu coração. Então a igreja em células, no culto no domingo, é uma grande reunião das células, dos líderes de células, que vêm se preparar melhor, que vêm para experimentar uma comunhão com Deus, que vêm adorar o Senhor, como a igreja, a grande reunião, recarrega-se as baterias para a semana que se inicia. E aí você vai à luta.
E aí você vai trabalhar para o Senhor. É uma semana de trabalho. Aí quando chega no domingo de novo, vamos apresentar ao Senhor o fruto daquilo que nós trabalhamos. Cadê os novos discípulos? Trouxe para adorar o Senhor? Carregou eles? Ah, não ainda, estou trabalhando. E vamos de novo, recarrega as baterias e vamos continuar fazendo a obra do Senhor. É isso, a igreja ela foi criada para fazer discípulo. Ela tem esse propósito de fazer discípulo, tem esse chamado, tem essa missão. A igreja existe para isso. A igreja não foi organizada para fazer política, por exemplo. A igreja não foi organizada para isso. Jesus não mandou a igreja fazer política. Então, para isso, tem os partidos políticos. Aí de que a igreja interfira de alguma forma, de alguma maneira, até porque somos politizados e temos as nossas opiniões e a nossa formação política. Então, vamos falar disso. Mas, o grande chamado da igreja é fazer discípulo. Cada instituição tem o seu propósito. Se você abre uma empresa, aí na contabilidade, você tem que dizer o que é que você quer com a sua empresa. E aí você vai dizer no seu estatuto, no seu contrato social, e aí você vai se cadastrar a sua empresa, e vai usar os contadores para isso, né, Gabriel? E Gabriel está aí à disposição como contador, né, Gabriel? Levanta a mão aí, ó. Isso. E aí, a empresa diz para o que ela foi criada. Cada um vai cumprir o seu propósito. Não é verdade? A igreja tem também o seu propósito. Ah, mas a igreja faz comunhão, faz festa, mas ela não foi chamada para fazer isso. Tem tantas outras instituições que trabalham muito bem essa parte. Você entendeu? Não é que a igreja esteja proibida, mas usamos essa estratégia da comunhão ou de alguma festa para cumprir o propósito. E qual é o propósito da igreja? Discípulos. Discípulos. Não podemos perder de vista esse propósito. É esse o nosso primeiro amor. Quando o discípulo começa na célula, na igreja, ele vai colar no seu discipulador, ele olha para o seu discipulador e diz assim: eu quero ser como ele. Não é assim? O discípulo olha para o discipulador e começa a imitar o discipulador e começa até a se vestir parecido e começa a aprender, ele quer aprender, mas parece que com o passar do tempo, aquele desejo tão ardente no coração e aquelas promessas de jura, de amor eterno, parece que vai esfriando, vão sendo esquecidas e até acabam. É quando o discípulo perdeu o primeiro amor. É tempo de voltar. Se você perdeu isso no seu coração, hoje o Espírito Santo de Deus vai te restaurar, meu querido. Ele quer fazer uma restauração na sua vida hoje. Quem está precisando dessa restauração aí de Deus no seu coração, na sua vida? Será que era amor mesmo? Ou era apenas uma momentânea e passageira emoção? Em Apocalipse 2, no verso 4, Jesus fala de um amor ágape. Não é um amor filos, como amigo. Se o discípulo não amar o discipulador, mas for apenas seu amigo, ele vai abandoná-lo. Ele vai abandoná-lo. Quando essa amizade não lhe for mais conveniente ou interessante, ele deixa. Mas o discipulador, ele precisa aproveitar esse amor filos para transformar no amor ágape e transferir este amor imediatamente para Jesus. Nós temos que amar a Jesus. Se o discípulo amar mais o seu líder do que a Jesus, ele abandona o seu líder. Você entendeu isso? Os líderes precisam ensinar os discípulos a amar a Jesus. Eu quero e eu preciso ensinar vocês a amar a Jesus. Amar a Jesus acima de todas as coisas. Acima de tudo. E acima de qualquer coisa. Porque se você amar Jesus, você não vai abandonar Jesus. Se você amar o líder é falho. É humano, é carnal. Como qualquer um de nós. Aí você pode se decepcionar. Você pode se frustrar, quem sabe. A sua expectativa pode não ser atendida. Mas se você amar Jesus, aí você não vai abandoná-lo. Aí você vai permanecer, inclusive com o seu líder, com o seu discipulador. Por quê? Porque você ama Jesus, aí você vai amar as pessoas à sua volta. Deu para entender isso? Mas quando o discípulo não ama Jesus,
Tem algum problema com o discipulador ou com o líder? Abandona. Por que abandona? Porque não ama Jesus em primeiro lugar. E depois, porque se decepcionou com o seu líder. Mas se ele amar Jesus, ele vai perdoar as falhas do líder e vai continuar. Ele não vai desistir, porque ele ama a Jesus. E Jesus ensina este amor que perdoa, que compreende, que dá outra oportunidade, mais outra, e vai até 70 vezes 7. Você entendeu essa palavra? É o amor de Jesus. Ele nos ama assim. E ele nos ensinou a amá-lo desse jeito também. Dá um aplauso a Jesus por isso, meu querido. Aleluia. Mas se o discipulador não ensinar o seu discípulo a amar a Jesus e ficar perdendo tempo para ensinar o seu discípulo a amar você, eu quero te dizer, perdemos. Perde você, perde a igreja e perde o evangelho. Você tem que ensinar ele a amar a Jesus. A amar a Jesus. Tem discipulador que ensina os discípulos a amar a ele. Nem ensina que eles devem amar os pastores da igreja ou amar os líderes sobre eles, mas principalmente a Jesus. Parece que quer o discípulo para ele. E isso nunca foi ensino da visão celular. De jeito nenhum. Você entendeu isso? Então a igreja precisa trabalhar muito bem essa questão do amor nos relacionamentos. O discípulo precisa chegar na igreja, colar no líder de célula, no seu discipulador imediato e ser ensinado a amar a Jesus. E quem ama Jesus vai amar as autoridades levantadas por Jesus para a sua igreja. Então não tem como não amar o seu pastor, não amar o seu líder. Você entendeu essa palavra? Jesus, nessa carta à igreja de Éfeso, Jesus fala à igreja exatamente como se estivesse falando com um discípulo numa reunião de discipulado. Olha como é que Jesus fala com a igreja. Aí Jesus diz ao anjo da igreja, aí ele fala para o anjo da igreja, aí é como se Jesus sentasse com o discípulo e começasse a conversar com ele. E diz assim, vem aqui meu filho, eu quero ter uma conversa com você. Quando o discipulador chama o discípulo para uma conversa, para um discipulado, ele começa, primeiro ele elogia o discípulo. Está aí no texto em Apocalipse capítulo 2, versos 2 e 3. O que é que Jesus faz com a igreja? Conheço as tuas obras. Eu conheço o quanto você trabalha, eu conheço a sua perseverança e que você não pode suportar homens maus e que puseste à prova aqueles que eram mentirosos, dizendo que era apóstolo e não são, e você tem perseverado e você tem suportado provas por causa do meu nome e você não se deixou esmorecer. Parabéns! Não é assim que o discipulador conversa com o discípulo? Arruma alguma coisa para elogiar. Nem que seja, os seus cabelos tão lindos. Mas não tenho nada para elogiar. Seja criativo, você vai encontrar alguma coisa para elogiar. Mas em nome de Jesus, no discipulado começa elogiando. Elogie. Olha, parabéns pela forma como você tem conduzido a sua célula, ou como você tem se... Arrume e elogie. Foi assim que Jesus fez. Depois que elogia, o que é que Jesus fez? Versos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti. Aí o discipulador fala a verdade. Olho no olho. Se não gostou, meu filho, cuide de gostar, porque é para seu bem. Tem discípulo que só quer ouvir aquilo que lhe é agradável aos ouvidos. E tem discipulador frouxo com medo de dizer a verdade ao discípulo. Aí diz, não posso dizer, senão eu vou perder ele. Já perdeu. Você nem teve, na verdade. Não adianta, não vai resolver. Você já sabe, está perdido? Segura agora, vai orar por ele. Se não tem mais jeito, ora, não faça nada, ore. Deixa Jesus tratar então. Porque Jesus vai dar um jeito nele. Jesus chamou a igreja em Éfeso, olho no olho, ao anjo da igreja, ao líder, ao pastor da igreja, aquele que Deus colocou. Então não adianta você, o que será que Apocalipse está dizendo? Chega a ter medo de ler o texto. Estas coisas diz aquele que conserva na mão
a mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí eu o que é isso? Vai ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 1, no verso 20, ele diz assim: escreve, pois, as coisas que viste. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Está revelado aí. Dê um glória a Deus aí, ó. Que revelação. Pronto, mas está na Bíblia, é só ler. Os 7 candeeiros, os 7 anjos, o anjo da igreja, é o líder da igreja, é o pastor que Deus colocou, e ponto final. Aí Jesus chama ele para uma conversa, dá um arroxo nele. Conheça as tuas obras. Depois que Jesus corrige, depois que Jesus repreende, o que é que ele faz com a igreja em Éfeso? Elogia de novo. Como é que você faz uma reunião de discipulado? Primeiro você elogia, depois você dá uma bronca, não é assim? Você chega para a discípula que estava sumida, voltou. Que beleza. Aí você conversa: parabéns, mas menina, que bom que você voltou. Olha, você estava fazendo muita falta. Vamos conversar aqui. Tenho porém contra ti. O que você andou fazendo? Por que você sumiu? Que negócio é esse? Está errado esse comportamento. Você não pode abandonar a igreja de Jesus. Aí a pessoa levou a bronca, agora elogia de novo. Olha o que diz Apocalipse capítulo 6. Olha Jesus elogiando de novo. Tens, contudo, a teu favor. Aí um elogio de novo. E ele termina a reunião de discipulado fazendo o quê? Verso 7. Estimulando. Você vai vencer. Aos vencedores. Você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer. Você vai conseguir vencer. Você vai vencer. Você vai superar essa crise. Você vai avançar. Você vai conquistar. Você vai melhorar. Você vai conquistar o seu sonho. Então é vencer, a palavra é de ânimo, é colocar o discípulo para cima, para ele se animar, para ele acreditar nele mesmo, que muitas vezes o discípulo está desacreditado, nem ele acredita nele mesmo, aí você joga uma palavra de ânimo no coração dele, e essa palavra vem da Bíblia, a palavra de Deus, lança a palavra no coração dele, essa palavra vai gerar vida no coração, e ele vai se animar. Eu quero dizer para você, meu querido, que você que entrou hoje triste, eu quero dizer que você vai sair daqui alegre. Você que entrou aqui pensando em desistir, você vai sair daqui animado, você vai vencer. Eu creio, nem que você não creia, mas eu creio por você, que você vai vencer. Aleluia! Glória a Deus! Discipular não é fácil, mas foi o que Jesus mandou fazer. Então, vamos discipular. Diga amém. Teremos deixado o nosso primeiro amor quando perdermos o interesse por células. Então, teremos deixado mesmo o primeiro amor. O tema é: será que deixamos o nosso primeiro amor? Eu estou fazendo uma pergunta para a nossa reflexão. E eu estou perguntando para você hoje, ó. Será que você abandonou o seu primeiro amor? Teremos deixado o nosso primeiro amor quando perdermos ou quando perdemos o interesse por célula. Não tem como ser uma igreja em células sem ter célula. Não tem como a gente dizer que participa de uma igreja em célula, mas a gente não vai para uma reunião de célula. Tem alguma coisa errada nisso? E a gente precisa se consertar. Tem alguém aqui que não tem célula? Duvido muito que não tenha. Todos têm uma célula aqui para ir. Todos têm um líder. E como é que eu faço para acompanhar a igreja? Eu pergunto para os líderes. Se some algum discípulo, eu quero saber do líder. Cadê o que foi que houve? Ele está bem? Ontem eu vi a foto da irmã Antônia lá no hospital. Deu uma dó, a bichinha, né? E ela está lá. Aí eu já mandei mensagem para a Beth. Eu sei que ela cuida, mas eu digo, cuide muito bem. Cuide muito bem dessa ovelhinha. Então é uma grande equipe. São pastores, são líderes que vão cuidando. O líder de célula é um pastor. Sabia disso? Quem é líder de célula que levanta a mão assim, ó? São pastores que Deus está levantando no rebanho.
E Deus vai te entregar um grande rebanho. Ele te entregou uma célula. Se você cuidar bem dessa célula e você fizer ela multiplicar, você vai ver o rebanho que Deus vai te entregar, meu querido. Pode aplaudir mesmo. Creia. É assim que funciona. É assim que funciona. A igreja cristã primitiva, ela foi estruturada, toda ela, em células. Em pequenos grupos nos lares. Era de casa em casa. A igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de... E a igreja se reunia em pequenos grupos. Quando Jesus estabeleceu a sua igreja, era de casa em casa. A igreja cristã primitiva não tinha templo. Entendeu isso? É a história que nos ensina isso. Não tinha templo. Hoje, quando a gente pensa em organizar uma igreja, aí eu ouço de pastores, tem que alugar um templo. Não. Que alugar templo? Tem que montar uma célula. Organiza uma célula. Aí você vai ver o que vai acontecer com a célula. Eu conheço igrejas menor do que uma célula nossa. E está lá o pastor gastando um aluguel, gastando prédio, cadeira, não sei o que. Bastava ter uma célula. Uma célula. Custo zero. Dá oportunidade para todo mundo trabalhar. Na igreja em células, só quem não trabalha é quem não quer. Porque tem trabalho para todo mundo. Tem muito o que fazer. Desde que ajudar no... Até o patrimônio a gente tem que cuidar desse aqui. O ideal é não ter nada de patrimônio. A igreja se reúne num lugar, alugou, pagou, acabou. E a igreja vai funcionando. Vai funcionando. Você sabe quanto é que custa um terreno desse aqui hoje? Quantos milhões? Você sabe quanto é que custa um prédio desse? Você sabe a manutenção de um prédio desse? E a igreja usa isso uma vez por semana e o resto da semana fica fechado? Não acha isso estranho, não? Daqui a alguns anos vai ter uma lei que proíbe deixar templos aí sem utilização. Com a população crescendo e precisando de tanta coisa para fazer. E espaço. A gente tem que fazer alguma coisa com esse espaço. Deus nos entregou esse espaço, a gente tem que usar inteligência e usufruir desse espaço, montar escola, creche, sei lá o quê. Vamos inventar aí. Mas nós precisamos todos acreditar nesse projeto para que ele possa surgir. Você entendeu isso? Então isso é o trabalho com inteligência. A célula é uma coisa inteligente. Então foi Deus quem criou. Então Deus é inteligente. Diga amém. Quando o apóstolo Paulo, ele fala à igreja em Corinto, primeira carta ao Corinto, capítulo 12, do verso 12 em diante, eu não vou ler, você pode anotar e vai ver lá. Paulo fala à igreja como sendo um corpo. O corpo humano. E ele fala do pé, ele fala da orelha, fala da mão, fala de cabeça e por aí vai. O corpo, ele é constituído de células. Você sabe quantas células tem em média no corpo humano? Quantos tem, pastora Cláudia? Quantas células tem no corpo humano? Quem é que sabe aí? Cadê os concurseiros aí? Quantos milhões de células? 300 milhões. Quantas células? Aí chega um irmãozinho com toda a sua sabedoria e inteligência, pega a Bíblia, lê e diz assim: célula não é de Deus. A igreja em célula não é de Deus. Não. O que não é de Deus são estabelecimentos comerciais com nome de igreja. Isso não é de Deus, não. Aí não. Você entendeu isso, meu querido? Ponto comercial. Vamos abrir uma igreja. Onde é que é um ponto bom? Peraí, você está abrindo uma igreja ou um comércio? Quando você quer um ponto bom, você procura para montar uma loja, um comércio. É ou não é verdade? Tem alguma coisa errada aí? Quer uma igreja? Vá fazer discípulo. Não, mas é assim, a gente pega dos outros. Como é que é? Você bota um ponto comercial e você atrai, dá um desconto nos dízimos. Isso não é visão de Deus. A igreja, ela tem que funcionar nas células. Você sabe quem começou aquela igreja em Éfeso? Paulo, isso, acertou. Você sabe como foi que ele começou essa igreja?
Paulo começou a igreja em Éfeso com 12 discípulos. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 1. Quando Paulo ministra aqueles discípulos, o texto bíblico é Lucas que faz questão de dizer: e eram 12 discípulos. Está lá no verso 7 de Atos capítulo 19. Você sabe qual era a situação daquela cidade de Éfeso? Atos capítulo 19, a partir do verso 23. Aquela cidade estava entregue à idolatria. Existia um templo lá da deusa Diana dos Efésios. E aqueles homens que trabalhavam como ourives, fazendo peças de ouro, fazendo peças de idolatria, imagens, para vender para aqueles coitados ignorantes. E toda a cidade vivia praticamente da renda daquele templo da deusa Diana. Você conhece alguma cidade no Brasil que vive da renda de templos e de idolatria, de vender bugiganga e essas coisas mais? Então pense na cidade de Éfeso, que era a mesma coisa. Quando o apóstolo Paulo chega lá para ministrar a palavra naquela região, a cidade pega fogo. Os discípulos que Paulo ganhou e ensinou, eles começam a evangelizar na cidade e falar que aquela estátua lá de gesso, de barro, aquele negócio que eles acharam no rio, olha só, acharam no rio, é uma imagem de um pedaço de um busto de uma mulher, sei lá se era mulher, e tinha 3 seios, e disseram, achou no rio, é uma deusa, e o povo adorava. Aquela cidade entrou em alvoroço e começou a gritar: Éfeso é a cidade da deusa Diana, a deusa Diana dos Efésios. Aquele povo se alvoroçou de um jeito, porque os líderes disseram: esse Paulo está alvoroçando toda a Ásia, com essa história de que não é Deus aquilo que é feito de mãos humanas, não é Deus aquele negócio que é feito de barro, de gesso, de ouro, e a gente está tomando o maior prejuízo, porque o povo está abrindo os olhos, e o povo não está mais comprando as nossas imagens, e nós estamos tomando um prejuízo enorme. A gente tem que matar esses Paulo e esses discípulos, tem que acabar com ele. Conseguiram? Não. O Paulo queria até ir lá, os discípulos disseram: não, Paulo, não vai lá não, que a turma está irada, quer pegar você, vão te matar. Deixa que a gente resolve. Olha os discípulos aí, protegendo o líder, estabelecendo uma igreja forte, que se levantou na cidade de Éfeso. Em pouco tempo, toda a cidade de Éfeso vai se converter a Jesus Cristo, o Senhor. Assim será nesta cidade, assim será em Sobradinho. E toda a cidade se renderá a Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia! Mas como a gente vai fazer isso? Células. Célula é a igreja que invade as casas, os lares, para implantar o amor de Jesus e a salvação em Jesus Cristo. Quando uma célula entra numa casa, é a célula entrando pela porta da frente e os demônios saindo pela porta de trás. Você entendeu isso? É uma célula entrando na casa e a maldição desaparecendo e a bênção do Senhor se estabelecendo naquela casa, naquela família. Aleluia! Aleluia! Todos nós, como discípulos de Jesus, se verdadeiramente amamos a Jesus, então nós vamos amar as células. São os pequenos grupos nos lares. A gente precisa se envolver nessas células. Eu olho o relatório das nossas células, semana após semana. Tem crescido. Glória a Deus e parabéns aos líderes. Mas nós temos uma outra igreja que vai para a célula e a outra igreja que vem para o culto. A gente tem que trazer aquela igreja que está lá fora para vir adorar o Senhor. Mas nós temos uma outra igreja que não está indo para as células. Quando eu olho para o relatório das células, eu vejo a quantidade de discípulos que nós temos. Eles não estão nas células. E a pergunta que eu faço é: onde estão os nossos discípulos que não estão numa célula? Perderam o primeiro amor?
Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você estava numa célula esta semana? Teremos deixado o nosso primeiro amor quando perdermos o interesse por vidas. Teremos deixado o nosso primeiro amor quando perdermos o interesse por vidas. A pergunta é: será que deixamos o primeiro amor? Teremos deixado o nosso primeiro amor quando perdemos o interesse por vidas. Infelizmente, muitos líderes deixaram mesmo o seu primeiro amor por vidas. Abandonaram o primeiro amor. E ainda que esse primeiro amor seja para com Jesus, mas se não amarmos vidas, não podemos dizer que amamos a Jesus, porque Jesus ama vidas. E muitos deixaram mesmo. Deixaram células, deixaram a liderança de células. Por quê? O que justifica alguém abandonar uma célula? Essa é a pergunta que eu faço. Mas não precisa você explicar para mim. Fala para Jesus. Diga para ele: ó, Senhor Jesus, é porque eu não tenho tempo. Você só tem tempo para você. O problema é seu com Jesus. Quem entendeu essa palavra, diga um amém aí para eu me animar. Você precisa amar a Jesus. E quando você ama Jesus, aí você vai amar a obra de Jesus muito mais do que você ama a você mesmo. E nós temos que amar gente. Você ama pessoas. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você gosta de gente? Olha, tem gente que não gosta de gente. É verdade. Tem gente que não gosta de gente. E precisa de cura na alma para se relacionar. Porque você na igreja, em célula, você precisa se relacionar. Líder de célula, você só vai conseguir avançar na sua célula se você se relacionar com mais pessoas. Quanto maior o número de relacionamento, maior a chance de você ampliar o seu trabalho, o seu ministério, a sua liderança de célula. A gente tem que amar as vidas. A gente tem que amar as pessoas. Temos que amar as pessoas, amar a gente. E amar a gente com os seus defeitos. Você tem que amar a gente com os seus gostos, as suas preferências. E a gente precisa saber respeitar essas diferenças. Olha, tem gente que você vai receber na sua célula e ele torce pelo Flamengo. E você vai ter que receber, sem problema nenhum. Tem gente que vai amar o Vasco. E você vai dizer o quê? Aí você tem que amar as pessoas. Você tem que se relacionar com elas. É assim, tem gente que é diferente um do outro. Se você acha que só vai amar as pessoas parecidas com você, eu quero te dar uma notícia: você vai ficar sozinho. Eu vi outro dia um WhatsApp, uma caveira sentada numa cadeira e escrito assim: aqui está a mulher esperando o esposo perfeito. Não existe ninguém perfeito. Você entendeu isso? A gente tem que amar as pessoas, se envolver com elas. Porque se você ama Jesus, você vai ter que amar gente. Porque Jesus gostava de gente. Jesus amava estar com as pessoas. Esse amor que a gente ama Jesus tem que ser transferido para as pessoas. Você entendeu essa palavra? Você tem que amar gente. Amar as pessoas. Se relacionar. Olha, você quer ter progresso. Você quer ter sucesso na sua vida profissional? Quem quer se dar bem profissionalmente, levanta a mão assim, ó. Se eu conversar com você e você me disser que não gosta de gente, eu já sei que você está fadado ao insucesso. Se você não amar gente. Aí você pode dizer assim: não, mas eu vou trabalhar com computador. Eu gosto é de me isolar e ficar na frente do computador. Para você ir trabalhar com um computador, alguém vai ter que te contratar. E se você for uma pessoa chata, que não sabe se relacionar, ninguém quer você na empresa. Você entendeu isso?
Quem quer contratar uma pessoa para trabalhar no balcão de atendimento de uma empresa e ele não gosta de gente, como é que você vai fazer isso com ele? Ele vai acabar com os clientes que você tem. Você quer ele lá? Já pensou, irmã Eva, lá na sua loja, lá no Paranoá, quem quiser comprar livro, material escolar, vai lá. Imagina uma pessoa no balcão que não gosta de gente. Como é que vai funcionar essa empresa? Vai quebrar. Então não funciona. Qualquer lugar que você for se mexer, você precisa saber lidar com pessoas. Aí eu vou fazer um concurso. Tá, no concurso, lá dentro você não vai prosperar em nada e ninguém vai te aguentar. Porque você não gosta de gente. Mas sabe por que a gente não... Sabe por que aquele que não gosta de gente age assim? Porque falta amor no coração dele. E eu conheço uma pessoa que é capaz de mudar isso na sua vida. Ele te ama do jeito que você é. Ele vai ter uma conversa com você hoje. Ele vai te elogiar e depois ele vai te repreender. Ele vai te corrigir para o seu bem. Quem quer ter essa conversa hoje? Fique de pé. É Jesus. É Ele o discipulador. É Ele que vai cuidar de você agora. É Ele, Jesus. Ele está aqui. Ele mandou a gente amar as pessoas. Amar as pessoas. Mas Ele foi mais além. Ele disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, alivia aí um pouquinho, Jesus, que é difícil demais. Jesus, está difícil amar até gente. Imagina amar os inimigos. Fala com Jesus aí. Você tem que sair uma pessoa melhor do que você entrou hoje aqui nesse lugar. Você tem que sair hoje melhor do que você entrou. Você vai ser mudado por Jesus hoje. E Jesus vai entrar no seu coração e vai fazer uma obra aí. Ore, fale com Ele agora. Fale com Jesus. Amar aqueles que nos amam, que recompensa tereis? Ou, o que você está fazendo demais? Amar quem você ama. Aí é mole. Vamos agora amar aqueles que são chatos. Pense numa pessoa chata aí. Pense no seu chefe. Coitado do chefe, né? Então, pense numa pessoa chata. Agora começa a treinar e declare amor a ele. Pense numa pessoa aí que você não está gostando nada dessa pessoa. Agora começa a treinar e declare amor para essa pessoa. E diga para Jesus: Jesus, me ensina a amar essa pessoa. Fala para Jesus aí, diga: Jesus, me ensina a aceitar essa pessoa como ela é. Vamos acabar com essa mania de querer mudar as pessoas só porque a gente quer. Muda-se o caráter, trabalha-se o caráter da pessoa. E só. Não vai querer mudar o jeito, mudar. Não, acaba com isso. Vamos aceitar as pessoas como elas são. Porque elas são importantes. Você que está aqui hoje, você é muito importante na obra do Senhor. Jesus está contando com você. Jesus conta com você, meu querido. Você é muito importante. Muito importante. Se hoje Jesus te corrigiu, é para o seu bem. Mude. Fale com Ele agora.
as duas mãos para cima. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para Aleluia. Glória a Deus. Jesus te ama, meu querido. Você é importante na obra do Senhor. Na sua célula, na liderança de célula, como colíder, como anfitrião, participando na célula. Você é muito importante, meu querido. Jesus hoje conversou com você. Assim como Jesus conversou com a igreja em Éfeso há quase 2000 anos. E Jesus disse para aquela igreja em Éfeso, e olhe que Jesus amava a sua igreja, amava a igreja em Éfeso. Aí Jesus dá o conselho, ele repreende, manda corrigir, e ele diz: agora, se você não fizer isso, eu vou retirar o seu candeeiro. Aí ele depois diz assim, a primeira palavra já no finalzinho ele diz assim: lembra-te onde caíste. Você sabe o que é que precisa corrigir na sua vida. O Espírito Santo de Deus está aí, falando o seu coração. Eu não sei, mas você sabe. Você sabe o que precisa corrigir na sua vida. Por amor a Jesus. Lembra-te de onde caíste. Lembrar, essa palavrinha quer dizer manter na memória, guardar a mente. Depois ele diz assim: ouça o que o Espírito diz. Ouvir no sentido de prestar atenção, dar ouvido ao ensino, perceber o sentido do que é dito. Ouvir é muito mais do que escutar, é perceber o sentido daquilo que foi dito. Você entendeu o que é que foi dito hoje para a sua vida? Então mude. Mude. Ao que vencer. Jesus diz aí, ao que vencer. Jesus amava a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso se tornou uma das mais importantes igrejas daquela região, naqueles dias. Aquela igreja enviou missionários, a cidade foi transformada pelo Evangelho. Você sabe hoje como é que está a situação de Éfeso? A cidade de Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano. Primeiro era Roma, depois era Éfeso. Hoje, a cidade de Éfeso fica na Turquia. É aquela região da Turquia. Sabe o que aconteceu com a cidade? Desapareceu. Sumiu. Você sabe qual é o percentual de evangélicos agora naquela região? Turquia tem 99% de muçulmanos. 1% dividido entre judeus, cristãos e outras religiões. Será que Jesus tirou o candeeiro? Jesus é amor, Ele nos ama, mas Ele é justiça. Pode ter certeza disso. Ele é justiça. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quero orar por você. Você está precisando voltar ao primeiro amor? Você está precisando corrigir a sua vida? Tem alguma coisa aí que você precisa mudar por amor a Jesus? Quero orar por você. Quem está precisando de uma oração assim? Levanta a mão bem alta onde você estiver. Levanta sua mão bem alta onde você está aí. Você quer alguma mudança de Deus na sua vida?
Você quer que Jesus mude alguma coisa aí na sua vida? Está precisando voltar ao primeiro amor? Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Eu vou orar por você. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações nesta hora. Obrigado, Jesus, pelo Teu tão grande amor com que o Senhor nos ama. Temos certeza que o Senhor nos ama mesmo. E é o Teu amor quem nos sustenta. Ó Deus, obrigado pelo Teu amor. Nós queremos aqui, Senhor, levantando as nossas mãos como um sinal ao Senhor. Queremos a Tua ajuda, Senhor. Queremos o Teu perdão. Queremos o Teu socorro. Queremos a força que vem do Senhor para corrigir erros que cometemos, para abandonar pecados que temos cometido. Ó Senhor, nós queremos voltar ao Teu primeiro amor. Voltar com ânimo redobrado, Senhor, para fazer a Tua obra. Ó Deus, nós queremos voltar a fazer aquilo que fazíamos e que agradava ao Teu coração e deixamos de fazer, Senhor. Ó Deus, como igreja, nos apresentamos aqui diante do Senhor. E como anjo desta igreja, como líder, pastor, eu me apresento diante do Senhor, com toda a igreja, e pedimos perdão ao Senhor, por aquilo que deixamos de fazer, que agradava o Teu coração. Pedimos perdão por aquilo que fazemos, estamos fazendo e não agrada ao Senhor. E Deus nos ajuda a corrigir as nossas rotas, os nossos caminhos e os descaminhos também, ó Pai. E vem nos abençoar. Cada mão erguida aqui, Senhor, toca nessas mãos, toca nestas vidas com Teu amor, com Teu poder transformador. E muda, Senhor, muda as nossas vidas, muda a nossa sorte, Senhor. Derrama sobre cada mão levantada aqui a Tua unção, o Teu milagre. Derrama, Senhor, a Tua bênção, porque sairemos daqui abençoados pelo Senhor. Nós Te amamos, Jesus, e oramos em Teu nome. Amém. Amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus derrame mais e mais do seu amor sobre o seu coração, sobre a sua vida, meu querido. Amém.